neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Meus ouvintes, isto é o próprio Senhor Jesus Cristo falando, aconselhando em São Mateus capítulo 7, verso 12. Falando ainda sobre pesar-nos a nós mesmos em tempo, como aquele ladrão crucificado ao lado de Cristo pesou-se a si mesmo, quando ele disse para aquele seu colega salteador, ladrão também, que estava censurando a Jesus, desafiando a Jesus Cristo, ele pesou-se a si mesmo, ele diz, nós merecemos estar aqui. Os nossos atos fazem com que nós mereçamos estar aqui, crucificados nesta hora. Mas este não, este nada fez para merecer isto. Veja só que balança perfeita de um ladrão. Balança de um ladrão, de um salteador. Enquanto a balança do sumo sacerdote não pesou tão leal, com tanta luz como a do ladrão. Meus irmãos, isso é fundamental. Nos reconhecermos como humanos. Nós nos colocaremos exatamente na posição de humanos. Nós, ora somos liberais, ora somos radicais, somos legalistas. E em todas as coisas somos apanhados em contradição, frequentemente. Isso deveria fazer com que nós nos julgássemos a nós mesmos e com isso nós entenderíamos melhor, com revelação divina, o porquê
quando o profeta desta era ficava sabendo do fracasso de um irmão, de uma pessoa qualquer, sabe o que ele dizia? Se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro pelo mesmo caminho. Isso é tremendo, isso é profundo. Agora, nós temos aprendido que sem respeitar a Deus, nós não respeitamos a nós mesmos, nós não respeitamos ao nosso próximo, isto só quando nos convém, isso só quando as circunstâncias exigem. Respeito circunstancial, respeito até mesmo por causa da honra. Há muitas mulheres assim, há muitos homens assim, por causa da sua posição. Mas a coisa não é isto. Deus vê o interior. É aquilo que é produzido por um coração humilde, simples, produzido pelo próprio Espírito Santo na vida da pessoa. Então, esse respeito a Deus, em primeiro lugar, é que produz o verdadeiro respeito entre nós. Agora, muitas vezes, eu espero respeito, quando eu mesmo não me respeito a mim, quando eu mesmo desrespeito o meu próprio nome, quando eu mesmo desrespeito o meu físico, o meu organismo, até mesmo na alimentação, isso promove uma meditação muito profunda. Não para sermos puritanos, não para sermos infalíveis. Há uma exigência sobre a igreja nesta hora. Enquanto muitos são liberais, outros há que querem que a igreja viva como se já estivesse no milênio, num corpo sobrenatural. É como a criança, você tem que deixar a criança ser criança. Mas a criança não pode ficar sem disciplina. E nós temos que deixar as pessoas serem humanas. Agora, não por terem o direito de serem humanas, que elas podem fazer o que bem entendem. Não por sermos humanos, que nós devemos ficar sem disciplina. Esse filho criado sem disciplina, sem conselho, sem exemplo dentro de casa, em primeiro lugar, o que você pode esperar dele? O que você pode exigir dele? Jesus está dizendo, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque é a lei e os profetas. O profeta desta era diz, eu não peço ninguém para fazer coisa alguma que eu mesmo não esteja disposto a fazer. Agora, isso não é filosofia apenas. É uma regra de vida. Isso é formalidade apenas? Não, isso é Deus. É Deus em você. Você é esta pessoa. Cada pessoa no mundo tem capacidade de ser como qualquer boa pessoa foi e é na Terra. No passado e no presente e no futuro. Isso dentro de uma lei da relatividade que o próprio Deus criou. A quem mais é dado, mais é exigido. Dentro da lei da relatividade, você pode ser como Maria. Você pode ser como Ana. Você pode ser como Paulo, como São Pedro.
como próprio profeta desta era, ou foi. Isso dentro da lei da relatividade, relativamente falando. A quem mais é dado, mais é exigido. Isso é uma lei natural. Agora, vamos voltar ao respeito a Deus. Você deve respeitar a Deus sem levar em conta o que Ele faça. Se você respeita alguém, você deve respeitar aquele alguém sem levar em conta o que ele faça. Uma certa irmã, uma senhora, uma mulher, irmã, tendo um marido desses machões, não é? O profeta disse que o homem que bate numa mulher, na verdade, ele não tem coragem de bater no homem, então ele desabafa, descarrega na mulher. Ele deveria sair ali fora e procurar um homem zarrão, daqueles bem forte, musculoso, e bater nele, ao invés de bater na mulher. Corajoso, herói, que espanca uma mulher. Ah, mas ela provoca tanto que eu não suporto. Mulher, tome cuidado quando você vai na delegacia da mulher. Com o olho roxo, vê se você também não procurou aquilo. Isso é verdade. Mas nada justifica o espancamento de quem quer que seja. A tortura, a agressão. Deve-se respeitar a integridade física. Então ninguém mataria o outro. Ninguém bateria no outro. Ninguém espancaria ninguém. Se houvesse esse respeito pelo ser humano, pela criança. Disciplinar a criança não é bater na cabeça, nas costas, dar murro, puxar a orelha. Existe a maneira de disciplinar a criança que ela faz é amar mais a mãe, o pai. E compreender e entender, conforme as Escrituras, mas tudo feito com respeito a Deus em primeiro lugar. Com temor de Deus. A gente tem que sempre lembrar da mãe da gente. Minha mãe me bateu muito, me corrigiu muito. Às vezes com lágrimas nos olhos, lágrimas, chorando. Conversava comigo primeiro. Nunca me deu um tapa porque estava irada, nervosa. Agora você deve respeitar a Deus sem levar em conta o que Ele faça. Ele é soberano. Ele sabe o que ele está fazendo. Parecia muito mal o que ele estava fazendo quando veio aquela seca que Elias chamou sobre a terra. Criancinhas sofrendo, animais sofrendo, pessoas sofrendo, gado morrendo, as ovelhas morrendo, nenhuma água em nenhum lugar. As noites eram quentes, abafadas. O sol brilhava como bronze nos céus através do dia, falando de julgamento, de juízo. Isso foi por 3 anos e meio. E agora, Elias sentado ali na montanha, e nem mesmo orvalho caindo lá embaixo, ou então ali, à margem de um riacho, um corvo levando alimento para ele. Até que Deus falou, agora você não leva alimento mais para ele, porque ele vai ter que ir lá na casa daquela viúva. Isso já é outro assunto, nós não vamos entrar agora. Quando os cristãos estavam sendo sacrificados nas arenas, nas fogueiras, os leões tragando-os, nós sabemos só o que a história registra, mas a própria história registra que nem todos. Esse não é o número total. Foram muito mais de 68 milhões de pessoas que morreram, que foram sacrificadas covardemente, cruelmente durante as eras negras. Isso, é claro, através de vários séculos.
E um crítico alemão escreveu um livro e ele criticou o irmão Branham, o profeta desta era, porque ele foi na Alemanha, Deus fez maravilhas através dele. Esse crítico o criticou dizendo: como pode-se William Branham pregar um Deus tão fanaticamente assim, que cura um aleijado, que cura um cego hoje, que tem compaixão de uma criança paralítica hoje, e não se incomodou enquanto crianças, mulheres, moças, homens eram queimados lá nas arenas? O que foi esse Deus? Estava sem força naquelas eras? E agora ele ficou forte? Não, não. Aquele homem é um ateu. Aquele homem não respeita a Deus. Aquele homem não entende nada do que é vida eterna. Deus tinha milhões de vezes melhor para todos aqueles que foram sacrificados, construindo a ponte de sangue através da qual o Evangelho chegasse para este século arrogante, petulante, cheio de direitos, o século das mulheres, o século das crianças, o século de Laodiceia. A Laodiceia, como Jezabel, faz questão de ser arrogante, de desafiar a Deus de uma forma religiosa, achar que cultuando a Ele de qualquer forma, como bem entende, está respeitando-o. Isso é o maior desrespeito, é um culto sem revelação. É você achar que pode cultuar a Deus de qualquer forma, pode dedicar-lhe hinos, ritmos que nem muitos pagãos no mundo aceitam em seus países. Hinos com ritmos que nem o gado, nem as galinhas de granja, nem os porcos, nem as árvores aceitam. E nem mesmo as criancinhas no ventre aceitam esses ritmos. É um grande desrespeito nós pensarmos, acharmos que Deus pode aceitar um culto de qualquer forma, de qualquer maneira. Isso é que é o sacrilégio. Apesar de que o sacrilégio só é cometido no verdadeiro santuário. E o seu corpo é um santuário. O seu corpo é um templo. E ele deve ser templo do Espírito Santo. A casa não pode ficar simplesmente adornada, varrida, limpa. Estando limpa, os líderes religiosos ficam satisfeitos. Diz: olha aí, eu tenho uma igreja limpa, o povo é limpo. Não, isso não é tudo. Jesus disse que a casa ficou limpa e adornada e o último estado dela foi pior do que o primeiro. Isto porque ela perdeu o respeito à fé apostólica. Perdeu o respeito para com a palavra dos apóstolos. Perdeu o respeito para com os atos do Espírito Santo. Atos dos apóstolos são atos do Espírito Santo. Leia Atos dos Apóstolos. Se nós não damos conta, como eu não dou, mas pelo menos reconhecer que isto é verdade, já é grande coisa. É como aquele bêbado chamado Jim. O Jim ia no templo, encontrava o templo aberto, um templo batista, lá nos Estados Unidos. E o pastor descobriu que o Jim era um bêbado conhecido na cidade, estava entrando todos os dias lá no templo. E ele escondeu de trás, ali do púlpito, da plataforma, o pastor. E Jim entrou ali, cambaleando, entrava. E ele só dizia assim: Jesus, aqui está o Jim. Jesus, aqui está o Jim. Jesus, aqui está o Jim. E saía trocando as pernas para lá e para cá. No outro dia, vinha o Jim de novo.
em determinado horário costumeiro: Jesus, aqui está o gin. Jesus, aqui está o gin. Jesus, aqui está o gin. Falava 3 vezes, voltava. Trêmulo, bêbado. Mas de repente o gin desapareceu. O pastor, o reverendo, lendo no jornal, viu que ele estava no hospital atropelado. Chegou lá, foi a única visita que ele recebeu? Não, ele recebeu 2 visitas. Que assim que ele voltou de coma, o pastor Batista, ali na cabeceira da sua cama, disse: Gin, eu sou o pastor daquele templo onde você estava orando, dizendo: Jesus, aqui está o gin. Ele disse: pastor, sim, sabe, ele acabou de me dizer aqui: Gin, aqui está Jesus. Gin, aqui está Jesus. Gin, aqui está Jesus. Meus irmãos, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.